Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje começa nossa nova série, Juízes. E no episódio 01 nós vamos abrir a porta de um dos períodos mais intensos, confusos e espiritualmente reveladores de toda a Bíblia. O tempo dos juízes começou. Se Josué foi a série das conquistas e da herança, Juízes é a série do coração humano quando perde o centro. É uma história repetitiva, mas não porque a Bíblia falta criatividade. É repetitiva porque o ser humano repete os mesmos erros quando se afasta de Deus. E já fica o aviso, este episódio é essencial porque ele explica a atmosfera de toda a série. Sem entender o começo, você vai achar que Juízes é apenas uma coleção de histórias estranhas e violentas. Mas quando você entende a lógica do livro, tudo faz sentido. Juízes não é um livro sobre heróis perfeitos. É um livro sobre um Deus fiel lidando com um povo instável. E é também um espelho do que acontece com qualquer geração quando troca aliança por conveniência. O ponto de partida é simples e pesado. Josué morreu. Aquele que atravessou o Jordão, derrubou Jericó, conduziu as conquistas e reuniu o povo para o grande compromisso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sai de cena. E aqui aparece um princípio que muda a leitura de Juízes. Quando uma liderança forte sai, a verdadeira condição espiritual do povo aparece. Não porque o líder era um salvador, mas porque a presença de um líder fiel segurava o povo numa direção. Quando essa referência desaparece, fica claro se a fé estava no Deus da aliança ou no carisma do líder. A Bíblia diz que o povo serviu ao Senhor durante os dias de Josué e durante os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, aqueles que tinham visto as grandes obras do Senhor. Isso é uma frase carregada de significado. O povo serviu enquanto havia memória viva. Enquanto havia pessoas que podiam dizer: eu vi o Jordão abrir. Eu vi Jericó cair. Eu vi Deus pelejar. Eu vi o impossível. Só que então algo acontece que é o gatilho de toda a decadência. Surge uma nova geração. O texto diz que depois daquela geração, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera por Israel. Essa é uma das frases mais assustadoras da Bíblia, porque ela revela que milagres vistos pelos pais não se transformam automaticamente em fé nos filhos. A fé não é passada apenas por sangue. Ela é transmitida por ensino, por exemplo, por culto, por memória e por compromisso. Quando uma geração não discipula a próxima cresce com terra prometida, mas sem temor de Deus. Cresce com herança, mas sem altar. Cresce com liberdade, mas sem identidade. E aqui está uma pista do divino para qualquer época. Quando a memória de Deus some, os ídolos ganham espaço. Não é porque o coração humano ficou neutro. É porque o coração humano sempre vai se inclinar a algo. Se não se inclina ao Senhor, se inclina a outra fonte de sentido. O livro de Juízes começa mostrando que a conquista não foi totalmente concluída. Algumas tribos não expulsaram completamente os povos da terra. Em vez disso, toleraram inimigos, fizeram acordos, colocaram grupos para trabalhos forçados, conviveram com altares pagãos ao lado, normalizaram o que Deus tinha ordenado cortar pela raiz. E por que isso é tão importante? Porque a Bíblia está ensinando que tolerância com o pecado nunca fica pequena. O que você poupa hoje vira opressão amanhã. O que você negocia hoje vira cativeiro depois. A idolatria não entra na vida como um monstro gritando. Ela entra como um costume, uma adaptação, uma solução prática, uma estratégia política, uma convivência pacífica. E quando você percebe, ela já te moldou. A narrativa mostra que Israel começou a viver entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E aqui aparece uma frase que revela a raiz da queda. Eles tomaram as filhas deles para si por mulheres e deram suas próprias filhas aos filhos deles e serviram a seus deuses. O problema não é convivência social em si. O problema é aliança espiritual com idolatria. É a mistura. É quando o povo que deveria ser separado para Deus se torna igual ao ambiente. É quando o povo que foi chamado para ser luz se acostuma com as trevas ao redor. Isso é extremamente atual. Juízes é o livro do eu me acostumei. Eu me acostumei com aquilo que antes me chocava. Eu me acostumei com aquilo que antes eu temia. Eu me acostumei a negociar princípios. Eu me acostumei a viver sem oração. Eu me acostumei a não ouvir a palavra. Eu me acostumei a chamar pecado de cultura. E quando a fé vira apenas identidade externa, o coração se perde. É nesse cenário que acontece um dos momentos mais fortes do começo do livro. A visita do anjo do Senhor,
que vai de Gilgal a Boquim. Gilgal foi o lugar do Memorial das Pedras, o lugar do recomeço após o Jordão. Boquim significa os que choram. A narrativa é simbólica. O povo saiu do Memorial da Fidelidade e foi parar no lugar do choro por causa da infidelidade. O anjo do Senhor fala em nome de Deus e diz: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe a terra que jurei a vossos pais. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Essa pergunta é devastadora. Por que fizestes isto? Deus não está pedindo informação. Ele está confrontando consciência. É como se o Senhor dissesse: Vocês sabem o que eu fiz. Vocês conhecem a aliança. Vocês ouviram a ordem. Então por que escolheram o caminho que os destrói? E Deus anuncia uma consequência: Eu não expulsarei mais esses povos totalmente. Eles serão como espinhos ao vosso lado, e seus deuses vos serão laço. Ou seja, aquilo que Israel poupou se tornaria instrumento de dor. Aquilo que Israel tolerou se tornaria armadilha. Deus não está sendo cruel. Ele está descrevendo o efeito inevitável da desobediência. Quando você abraça o que Deus mandou rejeitar, você está escolhendo o seu próprio chicote. O povo levanta a voz e chora. Oferecem sacrifícios. Mas aqui entra um ponto que vai se repetir muito em Juízes. Nem todo choro é arrependimento profundo. Às vezes é apenas dor pelas consequências. E quando a consequência alivia, o coração volta para o mesmo lugar. Juízes vai mostrar esse ciclo muitas vezes, como uma roda girando: queda, dor, clamor, livramento, descanso e de novo queda. E aqui nós chegamos ao centro deste episódio. O livro de Juízes apresenta claramente o ciclo que define toda a série. Primeiro vem o pecado. Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. Eles abandonam o Senhor e servem a Baalins e Astarotes, isto é, ídolos locais ligados à fertilidade, poder, prosperidade e prazer. Isso revela algo importante. Idolatria sempre promete vantagens imediatas. Ela promete colheita, segurança, prazer, controle. O problema é que ela cobra a alma. Depois do pecado vem a opressão. A ira do Senhor se acende e ele entrega Israel nas mãos de inimigos. Isso precisa ser entendido corretamente. Deus não se torna inimigo do povo, mas Deus permite que o povo experimente o fruto do caminho que escolheu. Se o povo quer viver como as nações, Deus permite que as nações os dominem. E essa opressão vem por meio de guerras, tributos pesados, humilhação, invasões, medo, instabilidade. O povo perde paz. Então vem o arrependimento, ou pelo menos o clamor. Israel geme, grita, clama ao Senhor. É o momento em que a dor quebra a arrogância. É o momento em que o povo percebe que a autonomia era ilusão. E aqui aparece uma verdade desconfortável. Muitas pessoas só oram com sinceridade quando a dor aperta. A prosperidade sem vigilância produz esquecimento. A crise produz lucidez. Depois vem a libertação. Deus levanta um juiz. E aqui precisamos entender o que significa juiz nesse contexto. Não é um juiz de tribunal como pensamos hoje. É um libertador, um líder carismático, alguém que Deus capacita para livrar Israel. Esses juízes não são reis, não são necessariamente sacerdotes, e muitas vezes não são exemplos perfeitos de caráter. Mas Deus os usa como instrumentos de livramento. E então vem o descanso. A terra tem paz por alguns anos. O inimigo se afasta. O povo respira. Só que logo depois o ciclo recomeça, frequentemente com uma nota ainda mais triste. Quando o juiz morre, o povo volta a se corromper, muitas vezes pior do que antes. Por quê? Porque a transformação não se consolidou no coração. Foi mais reação à dor do que aliança sustentada por amor. Esse ciclo é a chave para entender toda a série. Pecado, opressão, clamor, libertação, paz. E novamente, Juízes é como um diagnóstico repetido para que o leitor aprenda. Sem fidelidade, a história se repete. Sem temor de Deus, a liberdade vira porta para novos cativeiros. E o livro de Juízes não está falando apenas de uma nação antiga. Ele está descrevendo um padrão humano. Quantas pessoas vivem assim hoje? Pecam, sofrem as consequências, choram, prometem mudar, Deus dá alívio, a pessoa se acalma e volta ao mesmo padrão. O ciclo da queda vira estilo de vida. E o pior,
A cada volta, a consciência endurece um pouco mais. Agora, o livro explica por que Deus permitiu a permanência de alguns povos na terra. A Bíblia diz que Deus os deixou para provar Israel, para saber se obedeceriam aos mandamentos. Isso também precisa ser entendido com maturidade. Deus não tenta para fazer cair, mas prova para revelar e fortalecer. É como se Deus dissesse: vocês serão fiéis apenas quando estiver tudo fácil, ou serão fiéis quando houver pressão. Muitos só conseguem ser crentes em ambiente protegido, mas Deus quer formar um povo fiel em ambiente real. E aqui está um ponto de retenção espiritual muito forte. Juízes é a história de um povo sem centro. E a frase que vai aparecer como refrão sombrio, especialmente no final do livro, é esta: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase é o resumo da decadência. Não havia rei significa não havia governo central, mas também significa não havia submissão espiritual. Deus era o verdadeiro rei, mas o povo vivia como se não houvesse autoridade. E quando cada um faz o que parece certo, a sociedade se desintegra. A moral vira opinião. A justiça vira força. A fé vira costume. E o resultado é caos. Você percebe como isso conversa com o mundo moderno? Quando Deus sai do centro, cada um cria sua verdade. E quando cada um cria sua verdade, a verdade deixa de existir como referência. O que sobra é instinto, desejo, pressão social e poder. Juízes é antigo, mas parece notícia de hoje. Agora, para que este episódio cumpra seu objetivo, nós precisamos enxergar também a misericórdia de Deus por trás do ciclo. Porque Juízes não é apenas um livro de queda. É um livro de graça repetida. Mesmo com o povo que volta a pecar, Deus levanta libertadores. Deus ouve o clamor. Deus se compadece. Deus intervém. Isso revela o coração de Deus. Ele é justo, mas ele não abandona facilmente. Ele disciplina, mas também salva. Ele corrige, mas também restaura. E aqui católicos e evangélicos conseguem caminhar juntos na leitura. A história mostra a realidade do pecado e a necessidade da graça. Mostra que o homem não se sustenta por si mesmo. Mostra que, sem Deus, a liberdade vira escravidão. E mostra que Deus, em sua paciência, continua oferecendo caminho de retorno. Só que Juízes também deixa uma sensação de vazio proposital. Porque cada juiz é um salvador temporário. Cada libertação é parcial. Cada paz é limitada. E o povo volta a cair. Isso prepara o coração para a grande conclusão bíblica. Israel precisava de um rei verdadeiro. E, no plano maior da revelação, isso aponta para a necessidade de um Salvador definitivo. Para o cristão, isso encontra plenitude em Jesus, o rei que não morre e deixa o povo desorientado, o libertador que não apenas vence inimigos externos, mas quebra o poder do pecado dentro do coração. Mas por enquanto, no começo da série, a Bíblia quer que você sinta o peso da pergunta: o que acontece com uma geração que esquece? O que acontece quando a fé vira tradição sem fogo? O que acontece quando o povo convive com altares pagãos e chama isso de normal? O que acontece quando o coração perde temor? A resposta é o ciclo. E o ciclo não é só história antiga. É alerta para hoje. Agora eu quero fechar este episódio 01 com aplicações diretas, porque o objetivo aqui no Pistas do Divino é transformar narrativa em direção para a vida. Primeira aplicação. A morte de Josué nos lembra que líderes passam, mas Deus fica. Se a sua fé depende demais de pessoas, ela desmorona quando pessoas falham ou saem. Deus usa líderes, mas Ele quer que você dependa dele. Segunda aplicação. Uma geração que não conhece as obras de Deus é uma geração vulnerável a ídolos. Isso é chamado para pais, mães, famílias e igrejas. Contém as histórias, ensinem a palavra, vivam a fé em casa, criem memória espiritual. Não deixe seus filhos herdarem apenas costume, ajude-os a conhecer o Deus vivo. Terceira aplicação. O pecado que você tolera hoje vira opressão amanhã. Os povos que Israel não expulsou viraram espinhos. O hábito que você deixa aí pode virar cadeia. A amizade que te arrasta pode virar laço. A concessão pequena pode virar cativeiro grande. Quarta aplicação. Arrependimento verdadeiro não é só choro. É mudança. É derrubar altares. É romper alianças erradas. É obedecer. Juízes vai mostrar que clamar sem transformar o coração gera apenas voltas no mesmo ciclo. Quinta aplicação. Deus continua levantando libertação,
Mas você precisa decidir se quer apenas alívio ou quer fidelidade. Alívio sem fidelidade te joga de volta para a roda. Fidelidade te tira do ciclo. No próximo episódio da série Juízes, nós vamos entrar nos primeiros libertadores, Otniel e Eude. E aqui a narrativa já começa com intensidade, especialmente com Eude e o rei Eglon, uma história cheia de tensão e impacto visual, mostrando como Deus usa instrumentos improváveis para libertar seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. E que este início de série te faça enxergar algo essencial. Quando Deus sai do centro, o ciclo começa. Mas quando Deus volta ao centro, a história muda. A grande pergunta de Juízes para nós hoje é a mesma de Josué no fim do livro anterior. Escolhei hoje a quem servireis.